ao Movecast. Eu sou a Mariana Rocha e estamos aqui para mais um episódio. E eu não estou só, estou com o meu parceiro Antônio Mendes. Muito boa noite, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês mais um dia. E hoje o papo vai ser bem interessante, porque aqui o que está predominando, Antônio, são as mulheres empreendedoras. E essa é empreendedora, sonhadora, executora, farmacêutica e agora está na área da beleza. Então, será que ela vai nos deixar mais bonito, Mariana? Será que é possível, Antônio? Pai, espero que sim. Espero que ela nos deixe mais bonito ainda. Técnicas para isso ela tem. Quem é a convidada de hoje? A grandiosa Luísa Almeida. Seja bem-vinda, Luísa. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês. Muito bom esse bate-papo aqui hoje. A gente vai falar sobre transição de carreira, sobre o mercado aí que você está desbravando agora, como tudo começou e muito mais, né, gente? A gente quer saber daquilo também que não deu certo, para que a gente aprenda e ela vai dar muitos ensinamentos. Eu não gosto da palavra dicas, não. Sugestões para você que também está aí querendo empreender na área dessa, né, da beleza, possa aí pegar vários insights para modificar e aplicar dentro do seu negócio. Porque aqui no Movecast é o quê? É o movimento que faz avançar. Bora começar, Antônio? Bora! Que começou, Luísa, eu quero iniciar já com um ponto que, assim, tem muitas pessoas hoje querendo fazer transição de carreira. Eu acho que assim, a pandemia trouxe assim, esse renovo, esse ir em busca dos sonhos. E você deixa muito claro, né? Quando a gente bateu aquele papo, que você sonhava desde lá de trás, está hoje, né? Está dessa forma, né? Empreendendo e nessa área de atuação. Me fala aí, como foi o início de tudo? Sei que a sua formação é farmacêutica. Sim. Né? Não é capixaba ela, tá, gente? Descobri aqui, ela não é capixaba. Carioca. Desbravando o Espírito Santo. Desbravando o Espírito Santo, isso aí. Começou lá no Rio capital mesmo? Rio capital. Não, a transição de carreira, ela começou aqui, no Espírito Santo, né? Eu cheguei aqui como farmacêutica, eu vim por causa do meu marido, o trabalho dele exigiu que ele viesse para cá, fizesse essa mudança. Nós até tentamos morar cada um num estado, mas isso não foi fácil. Então, eu resolvi morar aqui. Lá eu já tinha uma outra carreira. Eu sempre fui farmacêutica, mas trabalhando na parte de burocracia, de Anvisa, documentação, de qualidade. E aí... Você formou quando? Eu formei em 2007. E aí, já trabalhando nessa área, porque eu já vim com estágio para essa área de qualidade, de Anvisa, documentação para a indústria farmacêutica. Sempre amor. Sempre essa amei área essa da parte saúde. Isso, sempre amei essa área. Era isso que eu queria mesmo. Aí, assim que eu terminei a minha faculdade, eu comecei uma pós-graduação na UFRJ de Tecnologia Industrial Farmacêutica. Nessa pós, eu tive uma aula de cosmetologia. E aí, o que é uma cosmetologia? Só para a gente saber. Aí eu me apaixonei. Cosmetologia, trabalhar com cosméticos, área da beleza, produtos de beleza. Como você faz um protetor solar... Como que você faz um batom, como você faz... Ali eu me apaixonei pela cosmetologia, pela área da beleza. Sim. Só que lá aí, em 2007. Lá em 2008, por aí. Só que aí a transição de carreira não é uma coisa fácil, né? Nunca. Você sair de um CLT para empreender, você largar... Muitas vezes você tem que dar 5 passos para trás para dar um para frente. E aí... eu vi que não era tão fácil assim. Naquela época eu precisava do meu salário daquele jeito. Pelo contrário, eu precisava crescer e voltar para trás não dava. Não era um pensamento da época. E dá um medo, né, Luísa? Dá, muito. Porque eu também trabalhei muitos anos de CLT, mas sempre sonhando em ter o meu próprio negócio e trabalhar totalmente diferente do contexto, né, do que eu fazia, né? Eu dava aula, eu trabalhava em projetos de educação emocional, então era assim um mercado mais rígido
E eu queria, né? Eu sempre fui a garota da inovação, trazendo novidades. E aí eu queria me arriscar, e nunca é fácil. Não é fácil, Né? porque você tem uma segurança, né? E você já era casada? Não, ainda não. 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 Eu não era casada e eu que me sustentava. Então, aí já era mais difícil ainda. Então, eu falei, não, eu tenho que esperar mais um pouquinho. Vou esperar mais um pouco. E aí, eu fui estudando outras áreas. Lá no Rio mesmo? Lá no Rio ainda. Uhum. Continuei estudando para essa minha área que eu já trabalhava, que eu já tinha conhecimento de experiência mesmo de trabalho. Deixei esse sonho adormecido e toquei minha vida para frente. Você sempre veio estudando por fora, mesmo atuando numa área que, vamos colocar assim, não era aquele sonho seu, mas você continuava estudando por fora. Sempre dando uma olhada nessa parte de beleza, né? Nessa época, o farmacêutico ainda não podia atuar nessas áreas hoje injetáveis como eu atuo, né? Com a parte de botox, preenchimento, ainda não era legalizado ainda por legislação o farmacêutico trabalhar nessa área. Então, mas essa área de cosméticos para mim, já era um sonho. E aí, por exemplo, eu poderia migrar para uma indústria de cosmético como a L'Oréal. Eu já fui chamada para trabalhar na L'Oréal e aí eu não fui porque o salário era menor. Então, eu fiquei aquele medo de transição de carreira mesmo. Mas você fazia a parte burocrática da farmacologia? Ou não? Da indústria farmacêutica. Da Eu fazia indústria... parte, mas era medicamento, não tinha nada a ver com beleza. Ainda. E como que foi essa transição assim? Olha, resolvi largar a CLT, vou empreender, vou largar aquela mimosa ali, que a gente chama mimosa, que né? É o certo, né? A sua segurança. Quando que você chegou e falou assim, olha, estou apta agora a largar a CLT, estou segura e vou começar a empreender? Olha, apto você não vai se achar nunca, você tem que fazer, entendeu? Primeiro você se planeja, porque eu acho assim, ninguém pode fazer uma transição de carreira sem se planejar, Sim. sabe? Então você tem que ter um planejamento financeiro e emocional para você fazer uma transição de carreira. Fantástico. E quanto tempo você levou para fazer esse executar esse planejamento? Porque assim, muito se fala de se empreender. Então as pessoas têm um brilho nos olhos para querer empreender, mas não sabe o que tem por trás, né? Então fazer um planejamento financeiro é algo essencial para conseguir se restabelecer naquele novo negócio que você está querendo colocar, mas nem todo mundo faz, que sai e acha que pode. Eu não vou falar, eu acho que nem seria só também o planejamento financeiro. Eu acho que muito empreendedor peca por não ter um plano de negócio, porque quando você cria um plano de negócio, você está ali dentro, o financeiro, o que eu tenho que fazer, minhas metas, tudo. Então, acho que para transição de carreira, eu acho que o mais importante é você ter um plano de negócio primeiro, porque ali vai englobar o financeiro também, né? Sim, né? Não, tem que ter todo o planejamento, desde como E não esquecer o pessoal também, né? Porque assim, as pessoas... Aí a pessoa não tem um plano pessoal também em relação a essa transição e coloca a pessoa física dentro da pessoa jurídica. Não, jamais. Essa confusão não pode acontecer. Tudo separado. E como que foi, assim, esse plano de negócio seu? Você já tinha houve noção... plano de negócio assim, ou só houve esse planejamento? Tenho que fazer um plano de negócio, venho estudando, entendo que eu tenho que ter um plano de negócio antes de fazer essa transição. Você já tinha ciência disso? Ou você começou a executar o seu sonho? Primeiro eu comecei a executar o meu sonho, porque a área... Antes de montar esse plano de negócio? Antes de montar o plano de negócio. Porque a área da beleza é uma área que você tem que estudar muito. Então, junto com o meu estudo para a técnica de aprender como fazer um botox, como fazer um preenchimento, como fazer um bioestimulador, eu fui criando a parte também empreendedora junto. Porque eu queria saber primeiro entender se eu ia ser capaz de... Se eu ia gostar mesmo daquilo. Porque era só um sonho. Primeiro eu me qualifiquei. Ou se era só um sonho. Primeiro eu me qualifiquei. Você qualificou exatamente. E viu que era possível. E vi que era possível e fui entendendo o mercado. Tanto que lá no início, quando eu comecei a estudar, a minha prioridade ainda não era montar um negócio direto. Como foi? Primeiro eu pensei assim, eu saí dessa área da qualidade e fui para ser representante da indústria farmacêutica. E aí a gente lidava com os médicos e tudo mais. Nessa época eu comecei a fazer a pós
E aí eu pensei, eu posso migrar dessa parte de falar com o médico e falar somente com a parte de dermato. E aí eu conseguiria estar no Entender meio, o mercado. entender o mercado. Ô, E gente, aí- só dando um adendo aqui. Ela hoje é empreendedora na área da beleza com uma clínica. Uma clínica linda, Linda. lá em Jardim da Penha, chamada Derma Única, a clínica mais linda de Vitória. Ah, que Os maravilhosa. profissionais, Com as né? melhores profissionais, eu e a minha Só para o sócia. pessoal entender o contexto, não é que a gente está falando da área da beleza, mas a área da beleza é tão grande. Né? Eu e minha sócia, nós temos a Derma Única, cada face é única. Tem até um slogan maravilhoso para ela. Tem mesmo. Então foi isso. Então eu comecei estudando, né? Pensando que eu poderia fazer essa transição de carreira dentro da indústria farmacêutica e depois eu montaria um negócio. Mas quando acaba, foi fluindo de forma até Natural. melhor, natural e melhor do que eu esperava. Aí quando eu tive essa possibilidade nas minhas mãos de abrir a Derma Única, que foi quando eu falei, não, agora eu preciso sentar, planejar. Mas lá no Rio ainda? Não, já aqui, já. aqui. Já aqui no Espírito Santo. Agora eu preciso sentar, planejar e ver como é que a gente monta o negócio, como é que abre, quais são os passos para a gente chegar Luísa, lá. Então, a gente vê muito hoje, igual você fez. Graças a Deus você teve o sucesso. Sim. Mas você nunca deixou de estudar. Vamos dizer assim, se a gente vê você contando, mesmo nos trabalhos que você teve, você continuou se qualificando e buscando conhecimento. Você acha de suma importância para aquela pessoa que quer empreender se qualificar, buscar ajuda de outros? Com certeza. Isso é fundamental. É impossível você conseguir sozinho, não tem como. Você tem que ter ajuda profissional. Eu falo que você tem que ter mentores, né? Você tem que ter Verdade. pessoas que te ajudem porque você não conhece tudo. Então, assim, quando eu precisei saber técnica de aplicação de botox, preenchimento, eu procurei os meus mentores, eu fiz um planejamento até para isso. Quais são os cursos que eu gostaria de fazer, quem eu me espelhava, quem eram as pessoas que achavam que eram referência, para eu poder aprender com que você ia eles. executar também. Exatamente, para eu aprender com eles. Assim como hoje, a parte de empreendedorismo, a parte de abrir negócio, de você construir a sua marca, você ter o seu slogan, ter a sua logo, você também precisa de ajuda para isso. E aí eu fui buscando todo esse aprendizado para eu conseguir abrir a Derma Única. Não, Legal. Você fez paralelo algum tempo? Não, em paralelo, tudo em paralelo. Quando você decidiu abrir, você ainda continuou trabalhando no seu antigo trabalho? Continuei no meu antigo trabalho por um período pequeno. Sim. Foi um período pequeno que eu continuei. Mas por quê? Porque teve um planejamento anterior de financeiro de ser empreendedora e de abrir um negócio. Foi como? A vida toda eu juntei dinheiro, eu conseguia ter uma vida financeira regulada, estável, né? Não é que eu ganhasse muito, mas era tudo que eu ganhava, eu tinha uma parte para aquele sonho adormecido ali. Esse sonho, ele Legal. começou em 2008 com a parte de cosmético, Sim. mas em 2013 que o farmacêutico pôde trabalhar com essa área. Aí você falou, agora é Aí a eu hora falei, que eu minha vou hora. Agora A me minha hora. planejar me planejar. para executar esse Naquele sonho. momento eu não consegui executar, Aham. porque eu precisei me planejar. Sim. Eu fui me planejando, mas aquele sonho sempre adormecido, trabalhando em outras áreas. E olha, gente, que interessante quando uma pessoa ela tem um objetivo, porque quando tá só na nossa cabeça é um sonho. É um sonho. Quando eu começo a me planejar, isso vira um objetivo claro na minha mente. Sim. E aí, ao planejar, eu começo a colocar pequenas metas, grandes metas, tempo para ser executado para que se realize aquilo que eu quero. Então, você entre 2013, né, se planejou até quando, assim? 2020. 2020. É. E a gente pensa que é 2019. muito 7 anos, 8, ó, né? 7 a 8 anos, e não é, gente. Não é. Para viver aquilo que a gente deseja de maneira mais segura, porque os erros eles podem acontecer, né, certeza. Luísa? Né, a gente tem que aprender com eles, mas se a gente tem aí um planejamento, fica mais fácil você reestruturar tudo. Com certeza. E Eu acho que o grande segredo, vocês falaram muito de meta, mas você tem que ter micrometas para Sim. chegar na macrometa. Sim. Sabe? Você vai construindo todo dia, você tem
Gente, anotar, caderninho mesmo. O que você quer fazer hoje? Hoje eu vou fazer isso, isso, isso. Para chegar lá naquele sonho maior, nem que seja daqui a 1 ano, 2, 3, 5. Mas através de micrometas você consegue fazer um planejamento. E eu sou uma pessoa que escrevo tudo, eu sempre tenho tudo planejadinho. Você é muito organizado. Eu gosto, é tudo escrito. Eu acho que eu conheço alguém assim. Tem, né? Eu acho que eu conheço alguém muito próximo dela assim. Muito. Ó, É isso aí, eu gosto Ele muito planilha de escrever. tudo. Planilha tudo. Ele ainda é mais do que eu, que ele planilha tudo. Eu já sou mais... Seu marido, no Meu caso. marido, Então, o que eu vejo hoje em dia, assim, muitas pessoas até colocam muito obstáculos, né? Quando a gente fala de traçar micrometas para chegar numa macro, as pessoas acham que eles vão gastar com aquilo. Mas não E não querem pagar, precisa, né? não quer pagar o preço também, Antônio. Não, mas eu não estou nem conseguem, falando disso. Eu estou falando o seguinte: acho que as pessoas têm que entenderem que ele não precisa contratar sistema, comprar aplicativo para fazer isso. É um caderno, um lápis, uma caneta. Ele vai traçar ali Isso suas aí. micrometas e vai chegar na sua macrometa. E o que ele tem que entender é que ele tem que ter paciência e persistência. Se ele tiver persistência com aquelas micro todo dia, ele já está melhor do que todo mundo. Exatamente. Não vou falar que é 1% todo dia, mundo, né? mas ele está na frente de muitos aí. Mas o né? que acontece é que a gente, como tudo na vida, a gente começa muito motivado, né? E a tendência da motivação, ela diminuir com o tempo. E aí é onde entra o comprometimento, a autorresponsabilidade com o seu sonho, com o planejamento que você quer para conseguir essas metas. E aí o que acontece também é que muitas pessoas não se sentem satisfeitas conseguindo pequenas coisas. Elas querem só o grandioso, só quero, né, abrir a minha, né, clínica, mas para abrir minha clínica eu tenho que, né, vir, na maioria de nós, né, temos que fazer uma construção para se alcançar, porque né, não é só dinheiro também. Isso que eu falo, não você é seja uma só pessoa dinheiro. herdeira, digamos assim, né? Se você não tiver quer dizer que você vai ter sucesso no seu inteligência, negócio. Exatamente. Se você não souber conduzir o seu negócio, você não vai conseguir chegar lá ou pelo menos manter o negócio Sim. aberto. Empreendimentos precisam de pessoas, né? Exatamente. Não é Pessoas que somente querem fazer dar você e certo. o dinheiro, né? Não, é pessoas que querem fazer dar certo. As pessoas, elas são muito impulsivas, né? Fazem hoje, amanhã, depois não querem teve mais. resultado, não tive resultado. Então, Só vai ter resultado quem persiste e continua, não tem jeito. eu falo sempre que é foco, disciplina e constância. Sim. Foco, disciplina e constância. E execução. Exatamente, aí, execução. É. É igual um exemplo bem menor, mas a gente até conversou um pouco antes, a questão da conta do Instagram. Se você não tiver a constância, o foco ali todo Verdade. dia de investir naquilo ali, gente, aquilo ali é um trabalho. Se você hoje trabalha com qualquer serviço, você tem que ter uma conta ativa lá. E se você não faz essa construção diária, você não vai ter 10 mil seguidores da noite pro dia. Eu tenho uma amiga que fala, vamos abrir a sua loja. Abrir a loja, o quê? Abre seus stories todos os dias. Você não abre sua loja todos os dias? É isso aí. Então, a sua loja no Instagram, seja que seja o seu portfólio, seja que, né, assim, que é o seu lugar que você ensina as pessoas, currículo, o que for, aquilo tem que ser aberto todos os dias, porque você não trabalha todos os dias, praticamente. Exatamente. Me vai demorar anos para você chegar lá. Então, assim como eu demora, acho que tem isso para mim, né? Acho que você tem que traçar um objetivo na sua vida. Por que eu estou fazendo isso? Isso vai te dar determinação. Por quê? Quando você cria objetivos na sua vida, igual, quero dar uma melhor condição de vida à minha família, quero ter condições de pagar uma boa faculdade para um filho, eu quero trocar de carro, eu quero comprar uma casa melhor. Quando você cria objetivos de vida, eu acho que fica mais fácil você persistir, né? Você consegue, porque a cada dia você vai querer bater aquelas micrometas para chegar na sua meta, porque a sua meta é aquele objetivo de vida. Então, eu acho que todo empreendedor, ele deve ter um objetivo de vida, colocar algo na sua cabeça e persistir. Eu acho que quando ele cria esse objetivo na vida dele, ele consegue chegar. Vai dar força para ele correr dia após dia. Mesmo que ele tome uma pancada aqui, que a gente sabe que empreender no Brasil não é fácil, mesmo que ele hoje não bateu a meta,
Amanhã ele vai tentar, no dia seguinte, na próxima, recuperar aquela e bater essa outra aqui. Porque ele tem um objetivo de vida. Sim. E eu acho que empreender começa antes de se empreender, igual você fez. Empreender começa na cabeça. Porque mesmo Começa na cabeça. mesmo você estando CLT, você tem que ter o mesmo comprometimento com aquele local que você teria no seu empreendimento. Com certeza. Né? Assim é uma cabeça de empreendedor. Empreendedor não é só você abrir um CNPJ, né? Não. É você ter características de empreendedorismo em qualquer lugar. Seja assim, até no seu momento de lazer, né? O empreendedor gosta o quê? De resolver problemas. Isso aí. Né? Ele Isso não que eu se ia fazer. abate. Não se abate com problema. Então, assim, eu noto quando, assim, às vezes eu tô parada no momento de lazer, e aí eu olho uma pessoa e falo assim, cara, que bacana, a pessoa tá ali resolvendo um problema que nem é dela, e ela tentando, por quê? Porque ela sabe que aquele problema, se ela resolver, vai ajudar as pessoas que ali estão. Sim. Né? Então, assim, e hoje muitos Você vê que ela só tem um objetivo. Aham. Sim. Mas ajudar assim, as já é uma pessoas. pessoa proativa, né? Assim, eu um dia estava esperando uma van que ia levar de um empreendimento a outro. Chegou lá, menina, aquela bagunça que tava. Falei, gente, mas como é que as pessoas vão se organizar para entrar e tudo? Olha, gente, estão me chamando, não coloquei no silencioso. Desculpa. E aí, onde eu estava, então, aí tava aquela bagunça. Tava na van. Aí eu peguei mais a minha amiga na van. Tava na van. Aí eu falei assim, gente, vamos organizar uma fila para saber quem chegou primeiro, para entrar primeiro e tudo. Então, assim, você tem que buscar resolver um problema independente do lugar que você está. Quando o empreendedor ele quer só status de ser empreendedor, ele não faz isso em canto nenhum. Não faz. É igual o objetivo que o Antônio falou. Realmente, a gente tem que ter o objetivo de vida para melhorar a nossa profissão e a nossa qualidade de vida também. O empreendedor tem que pensar nisso. Mas quando a gente começa a buscar soluções, sempre que você for fazer alguma coisa, como eu posso trazer de solução para o meu cliente? Como eu Isso posso aí. trazer de solução para o meu público? Como eu posso trazer de solução para aqueles que eu quero atender? Independente do serviço que você presta, aí você consegue se diferenciar. Sim. Porque, por exemplo, clínica de harmonização facial tem um monte, né? Por aí. Agora, qual é o diferencial da Derma Única, entendeu? Qual é o diferencial? Vários. Nós temos horários diferenciados, nós temos atendimento com café diferenciado. Eu já quero conhecer, gente. Nós temos atendimento com a preocupação com o cliente, se ele está sentindo dor ou não no procedimento. A nossa maior meta é que você não sinta dor nenhuma. É difícil? É difícil. Mas já fiz procedimento. buscam isso. Exatamente, já fiz procedimento. Vocês com amenizam, profissional, né? Exatamente, que só quer saber de próximo, entendeu? Então a diferença é essa. Da gente também fazer com que o nosso cliente não sinta dor, claro, ou amenizar ao máximo isso, entendeu? Luísa, Isso é muito bom. O que eu vejo, às vezes, a pessoa que está começando a empreender, o objetivo dela no empreendimento, às vezes, é errado. Porque muitos começam a empreender pensando em ganhar dinheiro. Eu acho que estão invertendo valores aí. Eu acho o seguinte, pensa em como eu vou resolver o problema do meu cliente. É isso aí. Como que eu vou melhorar a sociedade em si? Se você tiver isso na sua cabeça, automaticamente o dinheiro vai vir. É isso aí. O dinheiro é consequência do bom serviço que você presta. Então, a partir do momento que você mudar sua cabeça, seu mindset, e pensar como eu posso entregar melhor serviço, como que eu dou mais resultado para o meu cliente. Quando você começa a entregar isso, automaticamente o dinheiro vem. Então, eu acho que isso quem está começando a empreender tem que ter isso na cabeça. Pensa em resolver o problema do seu cliente primeiro, antes de pensar no dinheiro, porque se você pensar em só ganhar dinheiro, Você bem vai desistir. fadado ao Vai fracasso. desistir. Porque, né, Você não pode entrega. demorar, Não, Porque você não vai é conseguir relativo. entregar. Você não vai conseguir entregar. Isso. Você está no foco errado. Eu penso o seguinte,
Por Não, que ele que- pode até conseguir entregar por um tempo. Mas você está fazendo só por números. E quando você faz por número, é um jogo muito. fadado ao fracasso. É um jogo fadado muito ao fracasso. diferente. Não, até que não, Antônio. Porque se você pensa nessas grandes redes, elas fazem por número. Talvez lá atrás. Vamos colocar o fast food, é. como você deu exemplo. Grande rede, vamos colocar um fast food. Talvez lá atrás surgiu como um sonho, com um atendimento diferenciado, e se perdeu ao longo do caminho à medida que foi crescendo. Mas né? vamos lá, a gente fala de grandes redes. Vamos colocar um exemplo aqui de fast food. De certa forma, eles fazem por número? Fazem, mas eles entregam resultado, que é o quê? O lanche é rápido, você não demora. Então eles resolvem a vida Sim. do seu sim. consumidor. Sim. Mas agora, se a gente pegar... a gente tem várias empresas gigantescas que faliram, que pensavam em números Sim. e Ou faliram. que pelo menos achavam que já estavam no auge Auge, do é. negócio e não faziam Não nada pensam para em melhorar. inovar, não pensam melhorar, nada, acham inovar. sempre. Porque o que eu digo, quando você acha que você já é grande o suficiente, você não depende de inovação, quando você acha que você não precisa mais resolver o problema do seu cliente e pensa em dinheiro, é fadado ao fracasso, porque você para no tempo. Sim. A gente tem grandes players, e vamos colocar aí a Xerox. Ninguém achava. Quando a gente pensava, ninguém em câmeras, Sim. a Kodak. Todo mundo achava que a Kodak era líder de mercado. Todo mundo achava. Quando lançaram as câmeras digitais, a Kodak, não, eu sou soberana e Sim. ninguém vai me tirar. A gente Eu tem acho aí que a Blockbuster. Sim. Que tem que Entendeu? haver Então, uma tem que haver combinação, inovação. né? Assim, uma combinação todo dia eu acordo. de habilidades, fatores. Isso. Porque empreender também tem que se pensar em dinheiro. Mas não é só no pensar dinheiro, em dinheiro. Então, assim, porque a gente também não pode ir para os extremos, né? Não, vou pensar só em servir meu cliente que o dinheiro vem. Também não. Porque, assim, nós temos, né? O Brasil, culturalmente, ele não é alfabetizado, né, com uma educação financeira. Já começa aí. Nem de empreendedorismo. Financeiro, empreendedorismo, emocional, que são fatores importantíssimos para se empreender. E aí, assim, eu conheço empreendedor que quer só servir e não pensa no financeiro, né? Não pensa no número. Eu conheço. No lucro, né? No lucro. Mas aí tá com má gestão. Né? Então, mas eu falo falo que é assim, má gestão. tem que É fazer falta de uma conhecimento e combinação. estudo. A gente tem que fazer uma combinação, né, desses fatores que todos são importantes para o empreendedorismo, na mesma importância. O número, o servir, o inovar, a qualidade. Né, dependendo do seu empreendimento, você vai colocar quais são esses pontos que tem que estar assim, a todo momento revendo, né, e inovando, né? Todo dia eu acordo pensando o que eu posso fazer de diferente hoje na clínica para poder agradar melhor o meu cliente, para poder captar novos clientes, para poder eles terem confiança no meu trabalho. Quais os canais de captação, de prospecção, você tem que pensar tudo nisso, tudo né? isso, todo dia que eu acordo e durmo pensando nisso, sabe? E às vezes um pequeno diferencial, o cliente já não tem isso em outro lugar, Sim. sabe? Um carinho que você tenha com alguma coisa que você faça ali no momento do seu atendimento, que isso já não existe em outro lugar e faz com que aquela pessoa vire o seu cliente. E tem um ponto importante que as pessoas, às vezes, oferecem tantas coisas boas, só que o seu cliente não fica sabendo. Vou dar um exemplo que aconteceu semana passada comigo. Eu fui fazer a manutenção das unhas e fiz a minha unha do pé. E eu faço unha em diferentes lugares, assim, né? Quando eu tô em Minas, eu faço lá. Quando eu tô no Rio, eu faço. E cada lugar tem uma forma de atender. E eu sempre chego e pergunto, como é que você faz o pé aqui? Porque eu já vi lugares que lixam, outros lugares que... Tudo. E a menina falou assim, a gente faz o lixamento e tal. E falou. Colocou lá e falou, então faz só o pé. Na minha cabeça, da forma que ela me apresentou, aquele trabalho não estava incluso naquilo que eu ia executar. Quando eu estava indo embora, a menina falou, nossa, uma outra pessoa que estava fazendo nas minhas mãos, falando, porque aqui é o diferencial que está tudo incluído para fazer. Eu falei, uai, Você mas... deixou de fazer? E deixei de fazer, cara, porque a menina não soube explicar. Não soube explicar. falta de E falei assim, cara, falei assim,
eu deixei de fazer, mas não foi nem por isso que eu fiquei chateada. Talvez eu faria perto da minha casa da próxima vez, não iria lá naquele lugar. Quando ela me disse aquilo, eu falei, então vale a pena eu vir aqui deixar para fazer junto com a manutenção. Sim. Você entendeu? Que às vezes a gente tem tanta coisa boa para mostrar, mas a gente não sabe mostrar. Às vezes a gente pode incluir algum serviço, algum mimo, mas porque a gente não sabe lidar com números, a gente não consegue incluir. Sim. Talvez a gente não tenha um marketing. Então, assim, hoje o empreendedor, para despontar, ele precisa ter uma cabeça assim. O foco é o meu empreendimento se manter saudável, Sim. com o meu cliente satisfeito e ele precisa crescer o meu empreendimento. Sim. Eu tenho que ter uma visão de crescimento. Mesmo que ele esteja saudável, mas como eu consigo ampliar também? É legal a gente pensar assim. Com certeza. Voltando ainda um pouco naquela parte de transição de carreira, uma das dificuldades que existe também é o tempo, né? Porque quando você faz transição de carreira, você geralmente trabalha o dia inteiro num lugar e você só tem a noite para se dedicar ao seu sonho. Ao seu sonho. E aí, isso realmente não é fácil, né? Porque muita gente coloca empecilho, não faz o que tem que ser feito, sabe? Porque eu acho que essa frase é muito importante, fazer o que tem que ser feito. Então, você todo Sem dia... mimimi, né? Sem mimimi, gente. Mas eu tenho isso, mas eu tenho aquilo, mas eu tenho que não sei o quê, mas eu tenho... Gente, você quer crescer, os 5 anos que você quer crescer, é abrir mão mesmo de muita coisa para você conseguir chegar ao seu objetivo. E aí eu pergunto para você quer abrir mão das coisas, o gostosinho, né? Porque esse é muito confortável, né? Lógico, eu falo que é o imediato, né? Que é o prazer imediato. Você tem que abrir mão do seu prazer imediato para você ter um prazer melhor lá na frente. E isso que é o mais difícil, sabe? A visão a longo prazo. Visão a longo prazo. Às vezes deixar de tomar uma cerveja no final de semana... às vezes você perder festa de família. Perder festa de família. Às vezes você deixar... Quem tem filho, né? Eu não tenho. Fica um pouco mais fácil. Mas deixar ele ali um pouquinho de lado para poder você... mas aí eu vou abandonar meu filho? Não. Daqui a 5 anos, quando você estiver lá empreendendo, você vai... Ele vai te agradecer. Ele vai ter orgulho da mãe, do pai que ele tem, entendeu? Não, meu filho... Poxa, meu filho vai olhar para mim... E trocar por um tempo de qualidade, né, Luísa? Porque eu também vejo pais que, né, que... Diz que tá com o filho, mas tá o tempo todo, né? Não, eu acho não que é fácil, né, gente? Não tô falando que é fácil. Não, pelo contrário. É isso que eu tô falando. Tem que abrir mão desse prazer imediato para poder você ter um prazer maior lá na frente. Eu falo, é questão de objetivo de vida. Objetivo de vida. São metas, né? Não é fácil mesmo, porque o prazer imediato ele é maravilhoso, né? Você tomar Ainda mais você que estava numa posição boa dentro da empresa, né? Ganhando, confortável, ganhando uma quantia satisfatória para a sua vida. Tinha muitos benefícios que é o que o CLT traz, né? Até carro eu tinha pela empresa. Então, assim, isso era maravilhoso. Mas eu tinha... E aí eu vou te perguntar... O povo não te chamou de doida, não? Todo mundo. Criticou você? Como foi isso? Nossa, muita gente. Todo mundo criticou. Que eu me identifico. Até hoje. Como é que foi lidar com essas críticas? Cara, você traça um objetivo assim, ó. Você e vai embora. Cego. Exatamente, parece que você fica cego. Teve pessoas te apoiando? Meu marido, muito, 100%, 200%. Ainda bem, né? Que dentro de casa. Poucos amigos já apoiaram. E meu marido, que é 100%, sim, que ele me apoia em tudo mesmo. Mas, assim, se eu fosse escutar se eu fosse escutar a quantidade pessoa, de crítica... Exatamente, eu teria desistido. Gente, com certeza eu teria desistido, porque as pessoas não estão acostumadas, né, a largar. Você está saindo da massa, vamos dizer, né? Isso aí. Da boiada, né? Que a gente costuma dizer. Efeito manada. E esse efeito manada e indo em busca no caminho contrário. Então as pessoas pensam que a gente está soltando. Mas eu volto a dizer, não é fácil, não aconselho ninguém sair destrambelhada. Amanhã eu acordei, vou pedir demissão. E se não tiver o emocional bom, por favor, não faça. É uma montanha russa, né? Tem dia que você tá ótimo, tem dia que não, tem dia que tem paciente, tem dia que não. Então, isso aí, no início, você tem que ter... E não é só isso, né? Que você tem que pensar, o que eu sempre digo. Às vezes as pessoas abrem sem pensar na parte legal do negócio, que é a parte jurídica, que a tributária. Acha que, não, vendi
Vendi é tudo meu. Então eu falo o seguinte. Bota na conta pessoal, gasta tudo. Você tem que... O empreendedor, ele tem que saber precificar o seu negócio. Como que ele vai saber precificar seu negócio? Ele tem que saber a sua margem de lucro, quanto que ele está pagando. Vamos lá, quanto que eu paguei R$10 em um produto, eu posso vender por 20 e vou estar tendo lucro? Talvez não. Porque se ele colocar ali comissão do vendedor dele, o custo de energia, o custo de aluguel, o custo talvez de um condomínio, impostos, contador, advogado. Produto, que no meu caso eu tenho muito custo. Então, o custo do meu produto é muito alto. Então, aquele produto dele, para ele começar a ter lucro, talvez ele vai ter que colocar R$30, R$40, mesmo ele pagando 10. Só assim ele vai ter lucro. Então, acho que o empreendedor ele tem que saber precificar. Agora, precificar tanto serviço, tanto produto, é bem complicado. Se você não estudar, você não vai conseguir. E que isso é o que faz o seu negócio ir ladeira abaixo. Exatamente. Uma das coisas que eu percebi no meio do caminho é que no início eu estava muito focado em me especializar na técnica. Vou estudar. Continuo estudando muito. E eu percebi também que eu não posso parar de estudar de jeito nenhum. Que primeiro que essa área de harmonização... Você percebeu também que não é só estudar técnica, você tem gestão de pessoas, gestão do negócio. Chegar lá, exatamente. Essa área de harmonização, ela se renova a cada dia. É impressionante. E cada congresso que você vai, você fala, gente, já tem uma coisa nova. Mas eu percebi também que eu tinha que falar assim, calma, eu preciso dividir o meu tempo. Entre estudar técnica e estudar empreendedorismo, estudar marketing, estudar gestão, estudar... negócio, como precificar um negócio, você ter uma organização de tabela financeira do seu negócio, não é pessoal, né? Do seu negócio, quanto que entra, quanto que sai, quanto que eu gastei com produto, tudo isso. Quanto que tá pagando de energia, quanto que eu pago de internet, quanto que eu pago de água. É isso aí. Por aí vai. Em algum momento você tem que chegar e falar, não, aquilo ali é importante, mas pode agora ficar um pouquinho no segundo plano, porque eu já aprendi bastante coisa. E vamos agora para a parte business do negócio, business, né? Porque assim, quando a gente estuda técnica, às vezes, eu tô falando isso porque aconteceu também comigo, porque eu fiz transição de carreira, larguei CLT, então já, né, tem esse caminho aí. Tem essa experiência Tenho. E a gente, às vezes, fica um pouco insegura, então a gente quer estudar muita técnica para a gente se sentir mais segura, e não é aí que mora a segurança, não somente aí, né? Você tem que aprender, executar. Só que aí, quando a gente abre algo, a gente percebe o quê? Eu preciso de outras habilidades do negócio. É isso aí. Você acha que ser autoridade é ser autoridade somente na técnica. Não. E não, você na tem execução que saber, do serviço, não. Você tem que saber manter o seu negócio aberto. Entendeu? Porque senão, para você ter técnica, você trabalha na clínica do vizinho. É isso aí. Você pode trabalhar ali, mas sabe? Mas você precisa... Mas a maioria só aprende no campo. Porque, não tem essa noção antes. Eu não tinha. Eu comecei a empreender pensando que eu só precisaria ser boa naquilo que eu faço. Que você faz. Tá ótimo, né? Não, às vezes você o Elon também Musk, isso, né? Mas o Elon Musk que fala, né? Você não precisa ser esplêndido na técnica. Você precisa ter pessoas que são esplêndidos, que façam aquilo muito bem. Ele até fala que... mas ele é um ótimo gestor. Eu acho que depende da sua área de atuação dentro da empresa. Sim, então, mas é o que eu tô falando, olha só. Se ele for um empreendedor que é o cabeça, e eu acho realmente... Agora tem um empreendedor que ele é da parte de execução, né? Não. Normalmente divide-se numa consórcio. Mas é o que eu tô falando, olha só. Diminuir aí a... Quero montar um negócio. Você não precisa, quero montar uma clínica de estética. O que eu preciso saber é contratar pessoas que executem bem aquele serviço e eu vou continuar na gestão. Eu consigo empreender assim? Consigo. Eu posso chegar e falar assim, Luísa... mas eu tenho que entender um pouquinho do... Não, você tem que ter... um mentor aí. Eu digo o seguinte, mas por isso que eu tô falando. Você tem que ter noção, você não precisa ser o melhor para fazer aquilo. Né? Você tem que ter noção do que você está fazendo, você tem que entender um pouco. Vou montar uma oficina mecânica, vamos colocar. Acho que você precisa entender globalmente em relação àquilo,
né? É igual, eu sou formada em pedagogia, é igual um pedagogo, ele conhece toda a estrutura de se fazer um projeto, da forma de se executar, e não necessariamente ele vai executar. Ele contrata profissionais que vão executar aquelas etapas. Sim, mas é isso que eu estou falando. Assim é também o empreendedor, né? Então, mas é o que eu estou falando. Mas ele precisa conhecer o universo. Você não precisa ser o melhor naquilo que você faz. Você tem que ter boa gestão. É isso que importa. Não adianta eu ser, sei lá, o melhor esteticista do mundo se eu não souber gestão, eu não souber me vender, eu não souber me posicionar. É isso aí. Entendeu? Então, o que você falou é perfeito. Você tem que estudar outras áreas. Eu posso, sei lá, eu tenho várias coisas, né? Você sabe, eu tenho uma escola de jiu-jitsu, que é a Gracie Barra. Sim. E eu vou falar que eu sou o melhor atleta de jiu-jitsu do mundo? Não. Eu vou lá, dou aula ainda, sou apaixonado no jiu-jitsu, mas faço uma boa gestão da academia. Então, Sim. a academia anda, eu estando lá ou não. Eu tenho professores capacitados tão bons quanto eu, né? Quiçá, talvez até melhores. Sim. Tem outras academias com atletas bem melhores que às vezes não têm sucesso nas suas academias. E eu vejo também que tem academias que os professores não tão qualificados, não são grandes equipes, mas fazem uma gestão maravilhosa, estão lotadas. Sim. Então eu digo o seguinte, você tem que ter noção daquilo que você está fazendo, mas você tem que estar rodeado de pessoas boas para executar um bom serviço. Você tendo uma boa gestão e bons profissionais, o seu negócio vai deslanchar. Sim. Não tem erro. No início foi isso aí é bem legal, sim, mas acontece que, por exemplo, nesse meu início, eu e minha sócia que somos a gestão. O início é mais difícil, né? Nós somos a Você não gestora. E como tem você encontrou sua sócia? O que você levou assim? A gente, Foi algo que você planejou, ter uma nós somos amigas sociedade de ou muito não? tempo. Quando eu cheguei aqui no estado, ela foi uma das minhas primeiras amigas Sim. que eu conheci num trabalho que eu tinha anterior. E aí, ela é farmacêutica também, a gente começou a conversar, vimos que tínhamos esse sonho em comum. E aí, quando olhamos para uma pós-graduação, que eu fiz a pós, né, para trabalhar nessa área, e eu chamei, falei, vamos comigo, vamos fazer? Aí E ela topou. Ela embarcou no seu sonho? Embarcou no meu sonho. Eu acho que ela E virou dela também. Ela também tinha, Pô, mas legal. assim... Alinhou os sonhos, Isso aí, né? eu acho que uma foi levando a outra, sabe? Uma foi conduzindo a outra, tanto ela também algumas outras partes para mim e eu com ela. E um complementa o outro, né? Isso, Como aí é que no é isso? final a gente pensou, vamos abrir então uma clínica? E é dividido, assim, as tarefas, Sim, né? A tudo- forma de gestão. a gente Foi divide. tudo alinhado antes. Sim, tudo alinhado antes. a Que gente isso é divide importante, tudo, né? Porque um desafio também é a sociedade, né? Muito. Porque nós duas somos pessoas completamente diferentes, entendeu? E aí, mas assim, a gente coloca tudo no papel, a gente consegue dividir as tarefas. Hoje nós somos tanto as que faz o trabalho, que mantém a clínica aberta, né, como a executora do serviço principal da clínica, que são os injetáveis, quanto a gestão do negócio também. Então, a gente divide tudo isso daí, até o ponto que um dia, quem sabe, eu posso chegar e eu só ir lá para fazer o meu trabalho de fato e ter uma pessoa que possa gerir a clínica para mim. Isso é um Que sonho você também. gosta mais da execução. Exatamente. Ah, que legal. É um sonho também, mas assim, o que você falou também é importante. A gente tem que saber um pouco do negócio, um pouco da gestão, um pouco do financeiro, Sim. para poder... Até poder Até te pra contratar. cobrar. de Exato. Até para cobrar. Até pra cobrar. Até para você poder Pra cobrar, você tem que administrar entender alguém. o seu negócio. Isso aí. Não E aí tem- você montou a clínica quando? Foi final do ano passado. Final do Ela ano. é bem recente. E aí, Final do ano ó, eu passado. vou fazer uma pergunta. Quais foram, até agora, os maiores desafios que você enfrentou nesse início de empreendedorismo? Eu acho que essa parte de gestão aí, para mim, é Aí. a parte. Eu já era gestora, mas de uma empresa pronta, né? Então era só aquele meu setor, aquele meu papel ali, aquela minha área. E hoje você abrir um negócio, você tem que manter todos os pratinhos girando, parte financeira, marketing, Instagram, toda essa parte. Higiene do local, Higiene do limpeza, local, né? Limpeza.
O café se faltou, se não faltou, o produto se tá faltando, se não tá faltando. Quanto que eu tô gastando aqui que seja pro toalete, alguma coisa. Lucro. Aí eu percebi que isso era o mais difícil do que fazer o procedimento. Isso foi o mais difícil do que fazer o procedimento, porque não é fácil manter tudo isso girando, porque não pode parar. Você não pode ter uma clínica suja para ter uma clínica de estética suja. Você não pode ter uma clínica de estética sem ter um conforto mínimo para o seu paciente. Você não pode ter uma clínica sem você saber o quanto que você vai cobrar quando a pessoa te pergunta quanto é um bioestimulador. Entendeu? Entendi. Então, tudo isso... E foi tudo junto. Não teve essa parte assim... Veio tudo pra cima, né? Não, vamos assim, vamos Vou me planejar. preparar agora, né? Vou abrir só depois que eu tiver precificação, que eu tiver sabendo de gestão, que eu souber sabendo fazer a limpeza dali, que eu souber o produto que eu tenho que ter no estoque. Não. E tem estoque também. Tem aquele produto que nunca pode faltar no estoque. O Botox nunca pode faltar, a toxina. Ela nunca pode faltar, porque é o cargo-chefe da clínica, entendeu? Mas então, tem que controlar também a validade. Então, tudo isso acho que é mais difícil do que... O que hoje você faria diferente do que há 2 anos atrás, se fosse iniciar hoje? Olha, eu gosto tanto do meu processo que é um pouco difícil, mas talvez esse planejamento aí melhor. Eu acho que eu teria um olho mais clínico para o... Mais detalhista. Para o business, sabe? Porque eu fiquei tão preocupada com técnica que quando eu vi que eu precisava crescer, né? Porque assim, não adianta você saber para você, né? Para você e para o seu próximo da família. Então, você tem que divulgar tudo isso, você tem que mostrar o seu trabalho, captar cliente, é a parte mais difícil. Então, eu acho que hoje estaria em paralelo há mais tempo, tanto com técnica quanto a parte de gestão. E hoje você está investindo mais no seu desenvolvimento em qual área? Na técnica? Não, na técnica eu já fiz bastante curso, tem um monte para fazer ainda esse ano, tem congresso, um monte de coisa ainda, mas eu tô indo mais para a parte de marketing mesmo. Aí, gente, o marketing. A parte de captar novos clientes, como captar novos clientes, como manter o seu cliente. Eu acho que você está no caminho certo, porque eu sempre falo, quando você fala em prospecção, captação de cliente, é venda. Sim. E venda é o coração da empresa. Se você não vende, você não fatura. Se você não fatura, você não tem como tocar a sua empresa. Aí a técnica não vai adiantar não de nada. Vai adiantar. Né? Você pode saber muito, mas se você não souber vender, o seu carro-chefe é a venda. Então, você tem que vender bem. Você me perguntou o que eu mudaria, seria isso aí. Porque no início eu fiquei muito focada nessa parte. Quando eu percebi que eu preciso também divulgar o meu trabalho, preciso vender o meu trabalho. Luísa, o que você falou até agora tem tantos pontos interessantes para as pessoas que estão iniciando ou querem iniciar, né? Seja uma transição de carreira ou montar mesmo um negócio na área dela ou comprar um negócio, que também tem muito, que é assim, são pontos fundamentais e que a gente não presta atenção por conta da euforia do sonho, né? É isso aí. A gente está tão empolgado em colocar o sonho para não dá para ser imediatista, né? Não dá. Mas mesmo planejando, gente, cada um de nós vai ter uma experiência diferente. Nem tudo, não vai dar certo tudo. Não vai. Aprender isso aí. Então, assim, a gente tem que arrumar a casa rápido, né? É isso aí. Percebeu que aquele ponto não tá bom, é ali que a gente vai atuar. E outra coisa, não é desistir no primeiro obstáculo, né? Porque senão você não consegue mesmo. Porque todo dia você tem um obstáculo, né? Todo dia é um leão para matar, né? Todo dia. E quais são os seus projetos futuros agora, para os próximo ano, próximos meses? Da clínica, sim. O seu, né? Da clínica mesmo. Hoje foi o que eu falei, eu acordo e durmo pensando em como que eu posso melhorar lá na clínica, é fazer a clínica crescer, sabe? Tornar ela uma clínica grande, quem sabe até ter uma filial, né? Aqui em Vila Velha, porque hoje a gente tem em Vitória. Sim. Então, de repente, eu poderia ter em Vila Velha também e até levar isso para o Rio, que eu tenho sede lá, né? Que pessoas da família que moram lá. Então, você pensa em se tornar talvez uma franqueadora do seu negócio? Quem sabe, sim. Penso. Ainda não estou traçando metas para isso, porque eu quero primeiro fazer essa Derma Única ser tão grande a ponto que eu não possa mais estar onde eu estou. Sim. Mas o objetivo macro pode ser que seja uma franquia, sim. Então, vamos lá. Deixa uma mensagem para quem
quer fazer essa transição de carreira assim e que tá com medo? O que você falaria para essa pessoa? Tenha medo, mas não deixe o medo te bloquear. Porque o medo é importante. Você não pode entrar de cabeça num negócio, né? Largar tudo que você tem hoje para você empreender. Ah, não, agora eu vou empreender e vou largar tudo. Não, faça uma transição. A palavra transição, ela é maravilhosa. Construa um pouquinho a cada dia. Saia do seu trabalho com aquele foco que é macro lá na frente. Falo, hoje eu vou construir 1% daquele sonho. Amanhã mais 1%. Todo dia. Com foco, disciplina, constância e execução. Perfeito. Ai. Vamos fazer um bate-bola com ela, Antônio? Vamos. Olha, fala a primeira coisa que vier à sua cabeça, tá? Bom, tá ótimo. Algumas coisinhas ele vai pedir explicação, tá? Aqui não temos script. Aqui a gente vai só É tocando. vida real e Pois digital. Vai lá, quer começar, Antônio? Qual o maior aprendizado que você teve? Maturidade para você conduzir um negócio. É. Foi o maior aprendizado. Assim, eu vi que não dá para brincar. Você tem que ter foco mesmo. Você tem que crescer, tem que ser crescer, adulta. Exatamente, é maturidade. Assim, Ai. um dos maiores aprendizados que eu tive, assim, foi esse. Eu acho que é questão também de não deixar se abater pelos desafios. Emocional, sabe? Eu É o que eu sempre falo, a cabeça empreendedorismo é assim, você cair, levar. É igual aquele filme do. Como é que é? Ai, gente, Sylvester Stallone? Rock. Rock, você leva uma pancada demais. E tá disposto a levar mais no dia seguinte. Entendeu? É isso aí. A mente é tudo, gente. É. Quando você muda a sua mente, você pensa assim, quando você fala assim, se a pessoa ali consegue, por que eu não vou conseguir? Eu tenho Você três consegue? sentimentos que eu acho que a pessoa tem que desenvolver antes de querer colocar o seu projeto para frente, que é a autoconfiança. Você tem que saber, né, que você tem de bom, como que você pode melhorar, né, e confiar em você, né? Fora que, né, confiar em Deus em primeiro lugar, pelo menos eu que sou cristã, depois de Deus, eu confio em mim, eu confio naquilo que eu sei fazer. A questão do merecimento, que tem muita gente que não vai para frente porque não se acha merecedora de mudar de carreira, de sair do jeito que ela tá, de ir para uma vida que ela sonha, né? Isso é muito. E as pessoas têm que perceber que vivemos em um mundo abundante. A gente só tem que começar a fazer para encontrar a forma melhor para construir o que você quer e colher os frutos. Sim. Eu acho que a ambiência que você vive faz muita diferença, né? Nesse caso aí, até como ele falou, para maturidade, para você se desenvolver mais. Então, acho que quando você quer empreender, você tem que andar com pessoas que querem empreender, que têm o mesmo objetivo. Você é Não reflexo das 5 adianta. pessoas que andam Não adianta você ficar com aquela pessoa que tá ali, é CLT e tá acostumada com aquilo e quer aquilo ali pro resto da vida dele. É que eu falo, eu sou advogado. Eu nunca pensei em concurso público. Já por um falar, o outro falar, já pensei em fazer prova uma vez, mas eu nunca parei e fui estudar. Entendeu? O que eu fiz? Como que eu melhorei minha advocacia? Mudei minha ambiência. Então, eu tinha advogados que ainda estavam parados, não deixou de ser meus amigos, não deixaram nada, continuo amigo de todos eles, só que eu mudei meu ambiente, o meu ciclo de, vamos colocar assim, de advogados que eu troco mais ideia, aprendo, posso ensinar um pouco. Eu acho que a ambiência faz tudo. Sim. Então, você, numa ambiência certa, você desenvolve. Com certeza. É um pilar importante a ambiência. Uma pessoa que te inspira. Vai arrumar briga em casa, hein? Não, Inspira no empreendedorismo ou na parte técnica? Pode ser Pode ser no O que empreendedorismo? você o quiser. que você quiser. Olha, eu tenho uma pessoa em casa, que é o meu marido, que é muito inteligente, que é guerreiro. Ganhou um que jantar. Ganhei um jantar, não ganhei? Ganhou um jantar. Inteligentíssimo, que pra ele não tem tempo ruim, positivo, o mundo tá caindo e pra ele, não, gente, tá ótimo, a gente vai conseguir, vamos melhorar. Então, que é bom. ele, com certeza. Garantiu o jantar. Garanti, tá vendo? Aí, Andrezão, vai ter que pagar o jantar, hein? Um spoiler. Um spoiler. Dá um spoiler pra gente. Um spoiler. Técnicas novas chegando na Derma Única. Ah, Em breve, confira. hein? Em breve.
que a Adriana não aceita? Luísa. A Luísa, desculpa. Ô, gente. Desculpa, O que eu Luísa. não aceito. Corta aí, Igor. O que a Luísa não aceita. Gente, tem tanta coisa assim, mas acho que traição, né, é uma coisa muito... Depende. Se for da parte emocional, tem essa parte de traição. Se for uma parte de executora, preguiça, a pessoa desistir no meio do caminho. Então, tem várias coisas assim que eu não aceito. Depende do ponto de vista. Empresarial seria preguiça. Preguiça. Não tem por que ter preguiça, não. Nem desculpa. Você tem saúde, Tem né? saúde. Bora lá. Bora lá. Isso aí. Foguete não tem ré. Perrengue chique, Luísa. Meu Deus, você abriu uma clínica de estética. Perrengue chique. Que a clínica é tão linda, Nossa, né? a clínica é linda. Você tá aqui, ó, toda na harmonização, mas por trás disso aqui. A relação brava. Nossa Senhora. Isso aí, uma paixão, Luísa. Uma paixão, uma vontade enorme de crescer e chegar lá no meu sonho. Que maior. Pode dividir ou não? Posso, claro, ter a minha clínica de estética mais Ah, eu famosa. Tem aqui. Espalhada no Brasil inteiro, Se né? Deus quiser, derma única por Amém. aí, cada face é única. Isso. O que não pode faltar na bolsa da Luísa? Na minha bolsa? Tá, meu celular é muito geral, né? Deixa eu pensar. Livro. Amo um livro na minha Sério? bolsa. Na bolsa? Amo um livro. Eu adoro. No meu tempo vago, às vezes, quando eu posso, eu pego um médico que eu vou, ou um aeroporto, tem um livro. Adoro. Que Legal. bom. As mídias sociais para você é? Perrengue chique. É uma coisa que eu tô me adaptando, mas eu acho que é fundamental para quem tem um negócio e para quem vende serviço ou produto. É fundamental. Ah, que bom. Também acho. Um filme ou um livro que te marcou? Aí vai ter que contar o porquê também. Nossa, livro tem muito. É porque eu sou péssima para lembrar título do livro. Eu sou péssima para lembrar de título. Mas tem um livro do Joel J, que eu não lembro o nome dele, mas eu sou muito fã do Joel J. 100% não sei o quê? 100%, alguma coisa assim, né? Eu já E li o também. livro é sensacional. Ele te dá um gás, assim. Ele tem uma 100% presente. 100% presente, Se é eu não isso me aí. engano. Acho que é isso aí mesmo. Igor, acha ele pra gente, coloca na tela. Nossa, ele é maravilhoso e ele tem uma frase que eu super me inspiro: o trabalho devolve. Por isso que eu não gosto da preguiça. É tudo ligado. O trabalho devolve. Então vamos trabalhar, arregaçar as mãos. Bora trabalhar, gente. Isso aí, que a gente chega lá. Eu costumo brincar com o pessoal lá no meu Instagram, falando, ergue teu corpo, coloca o teu protetor com cor e bora pra ação. Isso aí. Execução, como disse Antônio, né, Antônio? Tem que ser. É isso aí. Um mover seu que impacta o mundo ao seu redor. Algo que você faz, que você vê assim, tão impactando. Eu acho que é o meu jeito, assim, meio 220 de ser. Uhum. E aí eu costumo trazer quem tá comigo para esse mesmo ritmo, ou pelo menos que entenda que é bom você querer produzir, é bom você querer crescer, que nós estamos em fase de crescimento e produção. Daqui a um tempo a gente deixa para descansar e é claro que temos que ter nosso momento de descanso, isso é fundamental. A partir do momento que você descansa a mente e o corpo, você na semana seguinte você consegue trazer até ideias melhores para o seu negócio. Mas eu acho que essa minha parte de querer fazer acontecer é uma coisa que eu deixo um pouco nas pessoas, eu acho. E o que você falaria para Luísa de 20 anos atrás? Uau! Que bom que você chegou até aí, mas ainda tem muita coisa para conquistar. Um sonho, Luísa. Ela falou, eu falei que adiantei, né? Que é Lembra que eu falei que adiantou? o Derma Única. Tá, no Brasil inteiro. Por aí. Tá. Isso aí. Se Vamos. Deus quiser. Luísa, a gente gostaria de te agradecer e te dar um presente
Igor, por favor, nos ajude nessa. Eu que agradeço, gente. Uma oportunidade incrível, diferente para mim, super nova, e eu adorei. Eu amei a sua história, sabe? Obrigada. Excelente Eu tenho estar com você aqui. certeza que muita gente vai, assim, se identificar e aprender com o que você fez, né? Que tá fazendo e o quanto ainda você vai conquistar aí. Ó, essa é um mimo para você, Tá que faz ótimo. parte das pessoas que Obrigada, com seu gente. movimento impactam o mundo. Onde que a gente pode te achar aí nas mídias sociais? Instagram, doutora.luísa Magalhães e o derma.única, que é a clínica. Muito bem. Perfeito. E aí, Gente, Antônio? obrigada. Muito bom, adorei Você participar gostou? aqui. Muito bom. Agradecemos muito a sua presença, acho que foi maravilhoso. Eu que E agradeço. que a sua visão de negócio, eu tenho certeza que vai impactar muitas pessoas. Sim, com certeza. E se precisarem também, já sabem onde me achar. No Não, Instagram. eu já quero. Por favor, Antônio, tem jeito? Tem. Tem. Sempre tem. Vai gastar muito, Melhorar né? mais do que Ah, isso. Deixa Melhorar Deixa mais. um Já dinheiro. faz implante lá? Deixa um dinheirinho. Ainda não, em breve. Em breve. Não, deixa minha caneca. Deixa um dinheirinho lá na Caneca Derma tem que ser Única. lustrosa. É melhor. Gente, terminamos agora mais um episódio com a fantástica Luísa, empreendedora. Obrigada. Fez transição de carreira. Ó, acompanhe na clínica dela e ela, que ela me disse que vai agora ficar cada vez melhor no marketing, nos stories, ensinando vocês e mostrando que a sua face é Cada única. face é única. Que cada Derma face única, cada é face única. isso E aí. aqui, toda terça-feira, né, Antônia? A gente se encontra com mais uma história inspiradora, muitos aprendizados, porque é o movimento que faz avançar. Isso aí. Isso aí. Siga as nossas redes sociais e até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau. Não deixa lá de compartilhar, mandar para os amigos, que vai ser legal. Acompanha a gente lá no YouTube.